Shalom! Este é o curso Aprendiz de Hebraico. Na aula de hoje você vai aprender um pouco mais sobre a história da língua. O nome, o som e a transliteração ou representação gráfica das primeiras 3 consoantes do alfabeto hebraico. A maior parte do Antigo Testamento foi escrita em hebraico, contudo 6 capítulos em Daniel, mais ou menos 3 em Esdras e um versículo em Jeremias se acham em aramaico. Judeus e cristãos têm muitas coisas em comum. Estão interligados pelas Escrituras e pelo Messias, judeu de Belém de Judá, a casa de pão, Betlehem. O hebraico pertence ao grupo ocidental dos idiomas semitas. Conforme o dicionário Aurélio, semita nesse contexto significa a família etnográfica que compreende os hebreus, os assírios, os arameus, os fenícios e os árabes. As línguas semíticas são escritas da direita para a esquerda. Com a criação do alfabeto pelos fenícios, a comunicação escrita ficou mais fácil. O hebraico é uma dessas línguas, composto de um alfabeto de 22 consoantes, com 5 letras diferenciadas na forma quando no final de palavras. Vejamos a primeira letra do alfabeto hebraico. Ela se chama Aleph, conforme você pode ver aí na tela. A letra Aleph é muda. Essa consoante se assemelha ao H da palavra hora em português. O H é desnecessário na pronúncia, mas essencial na escrita. Se eu escrevo haja, hematoma, história, hora, humanidade, preciso usar o H na escrita, mas não na pronúncia. A letra Aleph no hebraico bíblico funciona de forma semelhante ao nosso H. Ela é uma consoante, representa o número 1 e é transliterada por uma aspa simples. Transliterar é passar as letras hebraicas para os caracteres latinos. Colocando as vogais antes ou depois de Aleph, podemos ter os sons A, E, I, O, U. Vejamos em detalhes a letra Aleph aqui no quadro. Então, você pode fazer um risco, mais um, e outro você já tem a Aleph. Quero aproveitar e ensinar também para você as vogais. Em hebraico, elas foram criadas depois de Cristo, para que você já comece a ler o hebraico. Então, um Tzinho é a letra A. Dois pontos é a letra E. Então, como a Aleph é muda, a gente lê aqui A, E. Um ponto acompanhado de uma outra letrinha, que é a menor letra do alfabeto hebraico, a gente tem I. Um ponto em cima, ou essa mesma letra, acompanhada de uma outra letra hebraica que a gente vai aprender depois, com um ponto em cima, também é O. Então pode ser só o pingo em cima, ou em cima dessa letra, também O. E por último, a vogal U, que é essa letrinha com um pingo dentro. Então, ao invés do pingo em cima, dentro é U. A gente chama isso aqui de vogais longas. A vogal breve, vou pegar um apagador aqui, vamos limpar esse, e vamos escrever aqui as vogais breves. Então, primeiro eu vou escrever a letra Aleph 5 vezes. Então, nós temos 5 vogais longas e 5 vogais breves em hebraico. Então, trocar de giz. Um tracinho também é A. Então, pode ser um Tzinho, pode aumentar um pouquinho aqui, ou um tracinho A. 2 pontinhos ou 3 pontinhos, E. Um pinguinho embaixo é I.
Se tiver acompanhado dessa letra é o I longo, sozinho é o I breve. Um Tzinho é a letra O. Você percebe que é igualzinho o A longo, mas só que isso aqui é muito pouco usado. Então não vai fazer muita diferença. Quando você vira o Tzinho, leia como A. Depois você vai aprender que tem algumas palavras que ele é O, mas são poucas. É bem menos. E 3 pontinhos perpendiculares, ó, vogal U breve. Então esse aqui você não precisa preocupar muito que aparece raramente. Então nós temos aqui A, E, I, O. Pode pôr uma letra, essa letra aqui também, né? O, U. A, E, I, O, U. Veja que eu estou lendo as vogais, já que a Aleph a gente não pronuncia. Então pronuncio só as vogais, ok? Haim Rabin afirma que o hebraico pertence a uma família numerosa e ampla, denominada atualmente camito-semítica ou afro-asiática. Os termos mais importantes das línguas camito-semíticas são os nomes e o verbo. O núcleo da palavra é a raiz. Há na Bíblia hebraica cerca de 8.000 vocábulos ou raízes. A segunda letra do alfabeto hebraico se chama Bet ou Vet. Bet, Vet pode soar como B ou como V. Veja que a primeira letra da consoante do nome, Bet, Vet, indica o seu som. Bet é B e Vet é V. A consoante Bet, Vet representa o número 2 e é transliterada pela letra B se eu coloco um pingo dentro da letra e B sublinhada quando está sem o pingo. Colocando as vogais depois de Bet, temos os sons Ba, Be, Bi, Bo, Bu. Colocando as vogais antes de Bet, temos os sons Ab, Eb, Ib, Ob, Ub. Colocando as vogais depois de Vet, temos os sons Va, Ve, Vi, Vo, Vu. Colocando as vogais antes de Vet, temos os sons Av, Ev, Iv, Ov, Uv. Vejamos em detalhes a letra Bet, Vet aqui no quadro. Então você faz um traço, desce, passa um pouquinho para a direita, com um pingo dentro nós lemos B, sem o pingo a gente lê V. Muito bem. Nós aprendemos a Aleph, então a Aleph se escreve assim. Se eu junto o Aleph com a Bet, ou Vet, eu tenho Av. Como a gente aprendeu as vogais, a vogal A é um Tzinho, pode ser um tracinho também. Então tenho Aleph é muda, AV, Av. Av significa pai, patriarca. Se eu uso novamente, ó, a letra Aleph, a letra Bet, Vet e a letra Aleph novamente, e coloco um pinguinho aqui, eu tenho o som B, o Tzinho, o som A, Tzinho de novo, som de A, então tenho A, B, A, esse é mudo, então tenho Aba. Aba significa papai, paizinho, ok? O acádico, o etíope, o cananita, o aramaico, o árabe, o egípcio antigo, o copta, o fenício, o moabítico e o ugarítico são exemplos de idiomas da família camito-semítica. A terceira letra do alfabeto hebraico se chama Gimel. Ela soa como G, representa o número 3 e é transliterada pela letra G quando tem um pingo dentro ou G sublinhada sem o pingo. A consoante Gimel soará sempre como G, como na palavra Gomorra, e não como G da palavra gente. Colocando as vogais depois de Gimel, temos os sons Ga, Ge, Gi, Go, Gu. Colocando as vogais antes de Gimel, temos os sons Ag, Eg, Ig, Og, Ug. Vejamos em detalhes a letra Gimel aqui no quadro.
Então você faz um traço pequeno, desce e mais um. Então poderia ter aqui Ga, Ge, Gi, Go, Gu. Vamos escrever uma palavra. 2 pontinhos é E, então eu tenho Ge. E uso aqui a Aleph. Ge significa soberbo, altivo. Uma segunda palavra, vamos escrever aqui, ó, um traço pequeno, desce, como se fosse uma botinha. Pode usar o pingo ou não, às vezes tem esse pingo dentro ou não. E aqui nós vamos usar agora a letra Bet, Vet. No final de palavras ela vai ter esse som de V. Um tracinho é A, assim como um Tzinho, então eu tenho Gav. Aqui eu tenho Ge. Significa soberbo, altivo. Aqui eu tenho Gav. Gav significa costas. Após o cativeiro babilônico, grande parte dos judeus assumiu outras línguas. Os judeus da Babilônia, por exemplo, falavam o aramaico. Os do Egito, o grego koiné. Em Israel, nas regiões da Galileia e na planície costeira, os judeus falavam o aramaico e o grego. Somente na Judéia e em algumas regiões um pouco mais ao sul, que o hebraico falado prevaleceu. Quando nas guerras de 66 a 70 d.C., destruição de Jerusalém pelos romanos, e de Bar Corva em 131 a 134 d.C., a Judéia foi arrasada e os judeus foram proibidos de residirem ali. O remanescente dos habitantes judeus, inclusive os sábios, foram se estabelecer na planície costeira e também na Galileia. Com o passar do tempo, o som do hebraico falado cessou e os imigrantes, aos poucos, adotaram o aramaico. Tudo isso levou ao fim o uso do hebraico como língua falada na terra de Israel. O ano 200 depois de Cristo foi adotado como a data que marcou o fim da utilização do hebraico como língua falada nacionalmente. A ressurreição da língua aconteceria 1.600 anos mais tarde, um verdadeiro milagre moderno. Chegamos ao final de mais uma aula do curso Aprendiz de Hebraico. Muito obrigado por se inscrever no nosso canal, por curtir e compartilhar nossos vídeos com seus amigos. Até a próxima. Shalom!